Olá, amigos do Ponto Canal, tudo bem? Vamos continuar o nosso curso de PHP intermediário e na aula de hoje nós iremos aprender a trabalhar com os arrays. O que vem a ser um array? Ele é um tipo de variável onde nós conseguimos armazenar múltiplos valores, tá? Mas o conceito dele vai um pouco além disso, porque você vai ficar se perguntando, nossa, mas eu aprendi que uma variável pode receber um único valor, né? Mas os arrays, eles trabalham com um sistema de matriz, bem interessante que nós iremos aprender um pouco na aula de hoje. Como exemplo do nosso cotidiano, uma variável do tipo array, ela seria como se fosse um guarda-roupa, né? Onde nós temos o guarda-roupa, que é a nossa variável, e cada porta do nosso guarda-roupa, que nós podemos guardar um determinado tipo de roupa, seria uma posição dessa matriz que forma essa variável maior, que é o nosso guarda-roupa, tá? Na teoria é muito difícil, é muito complicado de se entender, mas na prática é algo muito simples e que vai facilitar pra caramba aí mais pra frente, quando nós estivermos trabalhando com conceitos um pouco mais avançados, ok? Vamos abrir o Sublime Text e eu quero que vocês criem dentro da pasta PHP 2 que nós criamos na última aula. Crie uma pasta com o nome de array e dentro deixe um arquivo index.php para que nós possamos trabalhar com ele, tá bom? A princípio vamos abrir o nosso bloco PHP aqui, né? Lembrando sempre de encerrá-lo assim que você abrir para não ter problema, tá? E nós vamos começar a trabalhar com as variáveis do tipo array, tá? Numa sintaxe bem básica da variável, vamos colocar assim, ó, a variável x, e sempre entre colchetes eu coloco o valor do meu array, o valor da posição do meu array, tá? Igual, esse vai receber um oi, tá? Então, no exemplo aqui, lembrando lá do guarda-roupa, nós temos aqui que o x é o nosso guarda-roupa e o 0 é a posição onde eu vou guardar a determinada peça, ou seja, é a porta do guarda-roupa, tá? Se eu tivesse outra porta nesse guarda-roupa, então nós temos a mesma variável x, tá? E a posição dela agora é a posição 1, ok? E vamos dizer que isso aqui vai receber um olá, tá? Então, o que nós fizemos aqui? Nós temos a mesma variável x e essa variável ela recebeu a princípio aqui dois valores, um oi e um olá. Vamos colocar para imprimir? Eu vou colocar um echo aqui, variável x e a posição que eu quero que ela apresente. A princípio eu quero a posição 0, tá? Coloco o ponto e vírgula no final, vamos salvar e vamos executar no nosso navegador. Aí, ó, foi me retornado o oi, que é o que estava na posição 0, ok? Se eu trocar aqui para o valor 1 e atualizar, eu vou receber o olá, tá? Mas o que acontece? Eu vou deixar comentado essa área aqui. Você vai falar assim, nossa, mas se eu colocasse, por exemplo, variável A recebe oi e variável B recebe olá, ia dar no mesmo. Eu não teria essa complicação e o retorno quando eu chamasse a minha variável B seria o olá, certo? E quando eu chamasse a minha variável A, seria o oi, né? Mas o que acontece? O exemplo aqui foi um exemplo simples, só para começar a mostrar para vocês como que funciona um array. Já de cara nós podemos quebrar isso, né? Na questão da portabilidade. Por exemplo, se eu precisar transportar esses valores para um outro local, pela minha variável x vai ser muito mais simples, né? Por exemplo, vou deixar comentado aqui e eu preciso passar o valor oi e olá para outro local. Então nós vamos fazer assim, ó, que a variável y ela é igual à variável x, ok? E se eu colocar, por exemplo, agora que um echo da variável y na posição 1 e colocar um ponto e vírgula, vamos salvar. E olha lá, ela recebeu o olá. Quer dizer, apenas transportando a variável x, eu passei os dois valores que estavam dentro dela, né? Então o array vai me ajudar primeiramente nessa questão
da portabilidade das minhas variáveis, tá? Vamos deixar comentado também essa última linha e vamos continuar aqui nos nossos conceitos, tá? Vamos aprender agora outra forma de se trabalhar com array. Eu tenho uma variável zo, que é a variável do meu zoológico, por exemplo, e eu tenho aqui, ó, um array. Aí eu abro e fecho parênteses, tá? Já coloco o ponto e vírgula lá no final para mim não esquecer. E dentro desse array eu vou ter um leão, vírgula, um elefante, vírgula, e uma girafa. Vamos imprimir isso na tela? Vamos imprimir assim simplesmente echo variável zo, tá? O que será que vai acontecer agora? Eu tenho aqui um array, né, com um leão, com um elefante, com a girafa, e estou jogando a variável zo. O que vocês acham que vai acontecer quando eu executar esse código? Então vamos salvar e ver o resultado. Ele me retorna um valor array, né? O que ele está falando? Ele está falando que eu criei um array. Mas por que não apareceu nenhum valor? Porque eu tenho 3 valores dentro desse array e eu não especifiquei qual o valor que eu quero imprimir. Ah, mas você fala assim, mas espera aí. Aqui no primeiro exemplo eu especifiquei na variável, né? O valor 0 e o valor 1. E aqui eu não estou especificando valor nenhum. Como que eu vou saber? Quando a gente está com valores implícitos, vamos colocar até comentado aqui, ó, valor implícito. Esse valor ele é automático e começa no 0, tá? Então nós temos aqui que o nosso leão ele está na posição 0, o nosso elefante ele está na posição 1 e a nossa girafa está na posição 2. Quase tudo que você for trabalhar na programação irá começar em 0, tá? Então, por exemplo, se eu quiser chamar o elefante, então eu coloco aqui que eu quero a posição 1, certo? Vamos salvar e vamos atualizar. Aí, retornou para mim um elefante, tá? Se eu quisesse a posição 0, vamos salvar e vamos atualizar. Eu teria o meu leão, tá? Esse é um segundo método de nós fazermos essa associação. E nós temos outro também. Para se fazer essa declaração com valores explícitos, nós fazemos da seguinte forma. Vamos deixar comentado essa última linha de código, tá? Vamos continuar aqui. Vamos colocar uma variável, por exemplo, de nomes, tá? E essa variável nomes, ela irá receber um array, ok? E esse array receberá os seguintes valores. 0 igual maior que João, vírgula, 1 irá receber Camila, certo? 2 irá receber Rafael, certo? E 3 irá receber Júlia, tá? Aqui eu estou fazendo o meu array com valores explícitos. Ou seja, estou definindo os valores. Aqui eu estou definindo que o João ele está na posição 0, que o Rafael está na 2, que a Camila está na 1 e que a Júlia está na posição 3. Tá? Então, se eu for imprimir isso na tela, vamos colocar aqui um exemplo, echo variável nomes, entre colchetes, o valor 3, ele vai ter que imprimir para mim a Júlia. Vamos executar para ver? Note que ele retornou um erro aqui para mim. Por que ele retornou esse erro? Porque eu esqueci de colocar um ponto e vírgula aqui em cima, tá? Vamos salvar e vamos atualizar. Aí, agora ele retornou aqui para mim a Júlia, tá? Então, gente, dessa forma, eu estou fazendo o quê? Eu estou setando, ou seja, eu estou afirmando qual vai ser o índice, certo? E declarando dessa forma, nós podemos fazer o seguinte, ó, por exemplo, que na posição 5 eu vou receber o Saulo, tá? E na posição 4 eu vou receber a Amanda, tá? Note que eu não segui a ordem aqui, mas como eu declarei o valor, um exemplo, se eu chamar o 4,
Vou salvar. Ele vai ter que me retornar o valor Amanda, tá? Olha lá, retornou para mim a Amanda. Então, quando eu estou trabalhando com valores explícitos, a ordem não vai importar muito não, tá? E lembrando que a gente pode trabalhar também com strings, né? Por exemplo, uma letra, o N, eu coloco ele entre aspas duplas, tá? E ele vai receber normalmente ali um nome, né? Vamos colocar o nome aqui de Juliano, tá? E aqui na onde vai retornar minha variável, e eu coloco aqui também entre aspas duplas, o meu valor N, tá? E ao atualizar minha página, ela vai ser retornado, tá? Então, gente, a gente pode usar também nos arrays, tanto números inteiros como strings, né? Se atentando para quando eu for usar string, tem que sempre estar entre aspas duplas, tá? Então, gente, aqui nós só tivemos, por enquanto, o conceito de uma gaveta só, né? Então, o que acontece? Esse meu guarda-roupa, eu apenas abri a porta dele, né? Eu não olhei para as gavetas que tem dentro dele, nas subdivisões, né? E como iria funcionar essas subdivisões? Um exemplo, eu tenho a variável x, tá? Só vou comentar aqui esse echo para não dar problema na hora que eu for executar. E essa variável x, ela tem a posição 0, e dentro dessa posição 0, ela tem outra subposição, que é a 0 também, tá? E aqui ela recebe o valor 1, tá? Ponto e vírgula. Lembrando que tem que estar dentro do bloco PHP, senão não irá rodar o nosso código, tá? E eu também tenho outro valor dentro da posição 0, só que na subposição 1, tá? E aqui nós temos o valor 2, tá? O que vai acontecer aqui? Naquele exemplo do nosso guarda-roupa, nós temos o nosso guarda-roupa, e na porta 0 desse guarda-roupa, ele tem duas gavetas, a gaveta 1 e a gaveta 0, certo? Na gaveta 0 eu guardei valor 1, e na gaveta 1 eu guardei valor 2, tá? Então, ela é uma subdivisão, né? Abrindo mais ainda o nosso leque da matriz, tá? Se eu for imprimir esse valor, como que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar assim, ó, echo, variável x, tá? E vou especificar o valor. Eu quero posição 0, subposição 1, ok? Antes de eu executar esse código, para não termos problema de valores, vamos só comentar esses códigos aqui em cima, tá? Aí, vou salvar e vou atualizar, beleza? Aí, recebi valor 2. Se caso eu precisasse do valor 1, eu teria que chamar a subposição 0, né? Então, vou salvar e vou atualizar, valor 1, tá? Se eu tivesse um terceiro valor, né, nessa mesma variável x, tá? Só que ele estaria só na posição 1 e seria o valor 3, aqui eu apenas iria chamar o valor 1, né? Vamos salvar e ver. Aí, valor 3, né? Então aqui, exemplo do nosso guarda-roupa, nós teríamos um guarda-roupa com duas portas, sendo que em uma porta teria-se duas gavetas para guardar esses arquivos, tá? Vamos só comentar esse echo e vamos partir para um conceito um pouquinho mais avançado, tá? Não sei se vou estar complicando ou ajudando um pouco a entender esse conceito de matriz, tá? Mas nós podemos, por exemplo, definir isso aqui, ó, da seguinte forma. Uma variável, por exemplo, cor, certo? Ela vai receber um array, e esse array, ele irá receber a posição 0, certo? Que irá receber um outro array, que também terá uma posição 0, e que irá receber a cor ciano, ponto e vírgula lá no final. Se eu quiser imprimir essa cor ciano, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que jogar um echo, variável cor. Que posição que eu estou precisando? Posição 0. E qual que é a subposição? Também é a subposição 0. Então eu estou fazendo o mesmo que nesse exemplo, só que declarando que dentro do meu valor 0 existe também um array, né? Que a princípio só recebeu
a cor ciano, tá? Se ele tivesse uma outra posição que recebesse a cor preta, nós teríamos que declarar ele aqui também. E se eu quisesse chamar essa cor preta, era só eu mudar a subposição aqui na hora de imprimir essa variável. Vamos executar para ver se está funcionando? Olha lá, cor preta, tá? Então, gente, esse conceito do array, ele é um pouco complexo mesmo, porém ele é muito importante para quando nós formos trabalhar com códigos um pouco mais pesados, tá? Eu espero que vocês tenham entendido o que eu tentei passar para vocês na aula de hoje. Na próxima aula nós vamos trabalhar com arrays associativos, tá? Gostou do vídeo? Curte, compartilha nas redes sociais. Se inscreve aqui no nosso canal se você ainda não for inscrito. E fica aqui o meu forte abraço para todo mundo e até a próxima.